Olá, seja bem-vindo a mais essa aula e nesta aula eu vou te mostrar como que eu gravo os meus vídeos. Já te falei, eu não sou um expert nisso, tá? Mas eu gravo, já tenho alguma experiência. Comecei a gravar meus vídeos aí há uns 2 anos e meio atrás, uns 3 anos e funciona muito. Então eu já falei para você sobre gatilhos mentais, sobre 35 modelos de vídeo que eu uso, algumas coisas que vão potencializar o seu conteúdo, e na próxima aula a gente vai montar um cronograma de conteúdo passo a passo. E eu vou te mostrar a minha estratégia de vídeo nuggets, que é você gravar um vídeo e transformar ele em vários vídeos. Porém, antes da gente ir para essa aula, eu quero te mostrar algumas coisas, algumas técnicas, tá? Bem simples, coisas caseiras que funcionam muito para mim, né? E você também vai usar para potencializar, para os seus vídeos ficarem top na internet, né? E essas são dicas que eu peguei com vários players do mercado e coisas que eu mesmo desenvolvi, né? E fui praticando, fui fazendo. Bom, primeira dica é o seguinte, que você tenha um roteiro daquilo que você vai falar. Por mais especialista que você seja, por mais que você conheça do tema, não tenta fazer de improviso. Eu não aconselho que você coloque um texto, né? Você pode colocar isso atrás do celular, você pode pendurar. Depois, no final dessas dicas aqui, eu vou te dar a estratégia chupa-cabra, que eu costumo falar que é a estratégia que mais funciona e que eu estou usando nesse momento aqui. Então, o roteiro você tem que colocar ele em tópicos, né? Então, dá uma ensaiadinha antes, organiza os tópicos que você vai falar. Não tem problema se você gaguejar, você pode e falando naturalmente, seja você mesmo, tá? Não tenta falar de uma forma muito formal. É você que está ali, igual eu estou gravando esse vídeo aqui, tete a tete, olho no olho, e vai explicando da forma mais simples possível para as pessoas, para que as pessoas possam entender, tá? Se você dá uma gaguejadinha, erra uma palavra ou outra, não tem problema, tá? Você não precisa, você pode editar isso depois, mas o mais importante é que seja natural. Tá? E o roteiro é para isso, para que você coloque tópicos, né, ponto a ponto, na ordem que você vai falar, e que você pense antes na edição do vídeo. O que é pensar antes? Porque não necessariamente você tem que aparecer o vídeo inteiro, né? A gente vai ter uma aula só sobre edição de vídeos, então você pode pensar lá na hora que estiver fazendo seu roteiro algumas imagens que você quer mesclar, você quer colocar às vezes um outro vídeo por cima da sua voz, enfim, você pode brincar de várias formas, né? Você pode editar esse vídeo de várias formas. Eu aconselho que você pelo menos comece aparecendo e depois você vai mesclando com imagens e volte, aparece você depois entra outra imagem, enfim, você pode fazer da forma que você quiser, ok? Mas ter o roteiro e pensar antes é importante. Segunda dica é sempre na horizontal. Vou partir do princípio que você vai usar um celular para gravar seus vídeos. Se você tiver uma câmera profissional, melhor ainda, não precisa pensar nisso. Porém, o formato é sempre na horizontal. Eu conheço muita gente que grava os vídeos na vertical, fica aquelas faixas pretas do lado. Ninguém merece aquilo, depois você não consegue editar os vídeos direito. A única forma que você vai gravar na horizontal, na vertical, é os stories do Instagram. E a gente vai falar numa aula sobre os formatos de vídeo. Eu vou passar para vocês uma tabela e como que você vai editar esses vídeos. Mas 99% dos seus vídeos grava na horizontal. Terceira dica, estabilizar a sua câmera. Você vê que a câmera não está balançando, né? Fica aquela coisa balançando. Isso pode acontecer lá nos stories, que a gente grava vídeos making off, a coisa muito mais assim espontânea, mas aqui usa sempre um cavaletinho, tá? Esse cavaletinho que custa uns 30, 40 reais, dependendo da cidade que você mora aí, não vai custar mais do que isso. Se você não tiver grana para comprar esse aqui, empilha em livro, cola na parede, cola com durex, enfim, estabilizar, horizontal e estar estabilizado. Quarta dica, cenário. Eu gosto muito das paredes brancas, né? Eu sou a favor das paredes brancas, neutras. Não costumo colocar quadro atrás, mas você pode sim, se você tem algumas paredes bonitas aí na sua casa, com quadro, coisas que não vão chamar a atenção, né? Não vai tirar a atenção das pessoas, você pode usar sim esses cenários, que é importante. Lógico que você não pode falar de empreendedorismo com a toalha pendurada atrás de você, um armário que esteja quebrado, uma porta fechada, porque as pessoas vão ficar olhando para o que vai sair de trás daquela porta. Então, tenta evitar as portas, as janelas, esse tipo de coisa que não fica legal, ok? A quinta dica é a iluminação, né? Aqui onde eu estou gravando eu tenho uma janela do meu lado direito aqui, o seu lado esquerdo que você estiver vendo,
a iluminação está vindo de lado, então é importante que tenha uma luminosidade boa, né? Não aquela luz na sua cara, mas que a luz esteja contra você e não a seu favor. Senão a pessoa vai ficar vendo um foco de luz e não funciona, né? Tem aqueles spotlights que você pode usar também, aquele redondinho que você compra para colocar no celular. São coisas que eu uso às vezes, de vez em quando, mas não sempre, mas que você pode estar usando também. Não precisa fazer nenhum investimento milionário em iluminação. Lógico, se você tiver grana aí para comprar os spotlights, fica à vontade, que funciona muito bem, mas nada daquela luz gigante na sua cara. O sexto ponto são os ruídos, né? Então tem cachorro latindo, tem moto passando, tem carro fazendo barulho, tem criança brincando, vai ter que gravar de novo. Infelizmente a sua gravação não pode ter ruído. Você provavelmente nessas algumas aulas minhas, alguns vídeos, você já deve ter ouvido um cachorro latindo bem no fundo. É o cachorro do vizinho aqui. Eu tento tirar o máximo que eu consigo, mas às vezes é um pouquinho difícil. Então assim, o ruído muito pequeno não vai fazer tanta diferença, mas se tiver muito forte, você tem que gravar de novo. A sétima dica é uma das mais importantes, que é a headline. O que é a headline? Eu costumo falar que isso é o soco no nariz do lead, né? É o título do vídeo. Eu estou falando aqui sobre dicas para gravação de vídeos, né? Então eu começo falando assim: quer saber sobre dicas para gravar seu vídeo melhor? Quer saber sobre 15 dicas para você gravar seu vídeo? Eu sou o Rafael Loureiro, consultor em marketing digital. Então eu já entro dando logo um soco na cara do lead, né? Vamos dizer assim, aquele é o título marcante, vamos dizer assim. Então, se você começar, olá, eu sou fulano de tal, a pessoa já passou para outro vídeo. Então, você já tem que começar dando uma direta, né? Um nocaute no seu lead, né? Mostrando para que você veio, o que você vai falar nesse vídeo. Em alguns vídeos no YouTube, você pode se apresentar depois. 15 dicas para você gravar o seu vídeo. Presta atenção, eu sou o Rafael Loureiro, consultor de marketing, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar, vou te dar algumas dicas que funcionam muito bem para mim e podem te ajudar. Não necessariamente eu tenho que me apresentar todos os vídeos. Eu particularmente não gosto, porque as pessoas que me seguem nas redes sociais, participam do meu canal, já me conhecem, né? Então não preciso ficar me apresentando o tempo todo. Tem gente que se apresenta, são estratégias diferentes. Eu não gosto muito de ficar me apresentando o tempo todo. A pessoa vai lá no meu canal, vê quem eu sou, às vezes na descrição eu coloco também, acessa o meu site, mas alguns vídeos eu me apresento, outros não. Eu acho isso um pouco repetitivo, mas os primeiros é importante que você faça, tá? Então fica essa dica, a sétima dica, headline, o título vem primeiro. Se você tiver alguma vinheta para entrar, entra depois da headline, tá? Então sempre pensa nisso. A oitava dica é sobre a linguagem, né? Então usar uma linguagem fácil. Eu falei aqui uma palavra headline, então eu expliquei que headline é o título. Então se você vai usar alguma palavra técnica em relação ao seu negócio, você tem que explicar para as pessoas o que significa aquilo, tá? Você não está falando com outros profissionais, você está falando com pessoas leigas que não conhecem do seu negócio. A nona dica é falar só o que você sabe, né? Eu já dei consultoria para outros profissionais, ou vários tipos de profissionais, que apesar de muito conhecimento, às vezes na hora que liga a câmera fica um pouco enrolado, tem uma certa dúvida em relação ao assunto, alguma coisa que atualizou há pouco tempo, ele está meio por fora. Então tome cuidado com isso, né? Por melhor que você seja profissional, se atualize primeiro, pesquise, dá uma olhada, vê se você não está falando alguma coisa que às vezes já mudou, já não é mais aquilo, que podem vir sim críticas desconstrutivas, né? E comentários inoportunos que vai te atrapalhar um pouco. Então falar só o que você sabe, não inventar roda, não tentar inventar assuntos. A décima dica é aproveitar o momento. O que é aproveitar o momento, né? A gente vai falar na 11ª dica sobre manter o foco em você e não na câmera, mas a 10ª dica que vem antes é o seguinte: olha só, você vai ter uma certa adrenalina, né? Você vai ter muita gente tem esse problema de ligar a câmera, começar a gravar e quebrar essa barreira. Então o que eu falo para aproveitar o momento é o seguinte: se você já ligou a câmera, se você já passou por esse obstáculo, você já pulou essa barreira, você já está do outro lado do muro, né? Você já começou a gravar, aproveite o momento. Se você lembrou de alguma outra coisa, você se preparou, criou um roteiro para falar sobre um determinado assunto, mas se você lembrou de uma outra coisa, né, lembrou de um outro assunto, aproveita a câmera ligada. Você só vai ter o trabalho depois de editar o vídeo, tá? Então aproveita o momento, né? Se você já quebrou essa barreira, você conseguiu começar a gravar,
aproveita o momento, tá? Não deixa passar, porque isso é uma questão de prática. Gravar vídeos é prática, é como se você fosse tocar um instrumento musical, falar uma outra língua, é prática. O primeiro vai ficar ruim, o segundo vai ficar menos ruim, o terceiro vai ficar menos ainda, e quanto mais você praticar, melhor você vai ficar na gravação de vídeo. Bom, a 11ª dica é manter o foco em você e não na câmera, né? Uma dica importante para isso é o seguinte, que funciona para mim, inclusive até hoje, e funcionou muito no início, é você primeiro estabiliza a câmera, coloca na horizontal, liga a câmera. E aí você começa a acostumar com a câmera, pode contar uma piada, dar uma olhada, ver se seu cabelo está direito, olha o cenário, testa o áudio, vê se está ok, dá uma relaxada, aí sua adrenalina baixa, não precisa ficar liga e desliga, liga e desliga. Eu já vi muita gente gravando vídeo que acontece isso, ficou ruim, desliga, aí liga, aí gravou, ficou ruim, desliga, liga. Deixa a câmera ligada, cara, não desliga a câmera. Vai gravando, se você achar que ficou ruim, grava de novo, e grava de novo, e grava de novo. Depois você vai ter um trabalhinho para editar. Um trabalhinho não, um trabalho muito pequeno. Você vai cortar aquela parte que você já sabe que ficou ruim e é muito fácil. Em 2 cliques você elimina essa parte. Mas não fica ligando e desligando a câmera, né? Liga a câmera primeiro, não começa a gravar de imediato. Dá uma acostumada com a câmera, isso é com tempo, né? E aí você baixa a adrenalina, começa a falar, conta uma piada, se acostuma com a câmera, e aí você vai ver que vai ficar muito mais fácil, você vai tirar o foco da câmera e trazer o foco para você. A 12ª dica é o CTA, o chamado Call to Action, né? Então todo final de vídeo, principalmente no YouTube, você tem sim que fazer lá, assina meu canal, dá seu clique, deixe seus comentários, tem alguma dúvida, manda uma mensagem, deixe seu direct, me manda uma mensagem, assine meu canal, clica no sininho, sempre fazer uma chamada para ação, porque se você não faz uma chamada para ação, as pessoas não fazem a ação. Então quando eu comecei com meu canal no YouTube, eu gravava os vídeos e eu ficava meio com preguiça de falar isso no final do vídeo, não sei por que isso acontecia, mas eu vi que as pessoas não estavam dando like, não estavam assinando meu canal. Eu comecei a falar, olha, gostou desse vídeo? Dá um like aí para mim no vídeo. Você pode inclusive falar isso antes de começar o vídeo, né? Você fala a headline, se apresenta, ou não, se não quiser se apresentar, mas já pede o like de uma vez, já fala para a pessoa que ela pode deixar lá seus comentários, e no final você reforça de novo. E aí eu percebi que quanto mais eu fazia o Call to Action, as pessoas começaram a interagir mais com o meu vídeo, né? Então você deve sim, em todas as redes sociais, falar, realmente, dá seu like, deixe seus comentários, curte meu canal, assina meu canal, clica aí, enfim, e a chamada para ação é super importante. A 13ª dica é começar sozinho, tá? Não adianta, eu tenho clientes que eu ensino esses métodos aqui, ensino a como gravar o vídeo, pratico com eles, e aí daqui uma semana, 2 semanas eu falo assim, Rafael, não consegui gravar vídeo, eu fui para a rua, na avenida lá, no jardim, não consegui. Mas, cara, lógico que você não vai conseguir, não é para você começar no meio da multidão, na frente da sua família. Se tranca no quarto e começa a gravar os seus vídeos sozinho, tá? É assim que a gente começa, até a gente acostumar com a câmera. Isso vai levar um tempo, não é do dia para a noite, a não ser que você seja uma pessoa muito extrovertida e não tenha problema, não tenha vergonha com isso, mas é importante que você comece sozinho, tá? Não tenta fazer isso na rua, de cara, fazer na frente dos seus familiares, tá? Então, quando eu comecei a gravar meus vídeos, a minha esposa ainda fazia faculdade à noite, então eu esperava ela sair para ir para a faculdade para eu gravar os meus vídeos, né? Porque eu tinha vergonha, eu tinha essa barreira, né? E lógico, eu fui praticando, hoje em dia eu gravo vídeo em qualquer lugar, mas é com o tempo, isso você não vai conseguir agora. A 14ª dica é você começar sem aparecer. Então você pode pegar o seu celular e começar a filmar algumas coisas para você acostumar com a sua voz, né? Acostumar com a câmera, acostumar com o celular, acostumar a gravar, fazer vídeos, é diferente de imagem. Então comece praticando, gravando algumas coisas com a sua voz, né? Isso também funciona muito, mas eu aconselho que você já comece aparecendo aí nos primeiros vídeos. Bom, agora vamos para a estratégia chupa-cabra, a estratégia que é matadora, que eu ensino para os meus alunos, eu uso também, estou usando agora nesse momento e funciona muito bem para muita gente quando eu ensino essa estratégia.
Olha só, para gravar essa aula eu estou usando este roteiro aqui que eu comentei com você, que foi a primeira dica no início dessa aula aqui. Então eu fiz um roteiro com as 15 dicas, né? E como que eu gravei isso aqui? Lógico que eu estou usando um outro celular, mas você concorda que o que vai te filmar é somente o buraquinho aqui do celular? Né? Só isso aqui, essa parte aqui você não faz a diferença. O que está aqui é a câmera do seu celular, é o que vai te filmar. Então você pode pegar o seu roteiro, um durex, e colocar aqui, ó, do lado. Olha só como é que eu vou fazer. E só vai aparecer aqui, ó, o buraquinho do celular, né? A câmera. Então você pode, é a estratégia que eu estou usando para gravar essa aula. E aqui, ó, vai aparecer só o buraquinho. E eu posso gravar essa aula aqui usando o meu roteiro. E eu estou olhando, estou lendo meu roteiro. O que está me gravando é só o buraquinho da câmera. Não vai fazer diferença, né? É a mesma coisa que se eu estiver tentando gravar me olhando. Bom, primeira coisa, eu vou estar lendo meu roteiro, vai estar na minha frente. Eu não vou estar desviando o olhar e eu vou estar aparecendo do mesmo jeito, da mesma forma, ok? Essa estratégia de chupacabra funciona muito bem, eu ensino para todos os alunos e é extraordinário. Faz o teste na sua casa, depois deixe seus comentários aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, essas foram as 15 dicas aí para gravar seu vídeo. Essa aqui é a principal, funciona muito bem, eu uso até hoje e os meus alunos usam e funciona muito bem. Olha para o buraquinho, lê o seu roteiro aqui e você nem vai estar se vendo na câmera do celular, tá ok? Bom, se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários, entre em contato com a gente. Até a próxima aula.